Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero falar sobre o profetismo de Israel, de uma forma específica sobre as ações simbólicas. Para a gente compreender o papel das ações simbólicas na comunicação profética de Israel, nós precisamos analisar alguns exemplos, como Isaías, Oséias, Jeremias e Ezequiel. Refletir sobre a importância dessas ações para transmitir a mensagem divina. O conceito que nós temos de ação simbólica pode ser definido da seguinte maneira: são gestos, atitudes ou situações vivenciadas pelo profeta que representam visual ou simbolicamente uma mensagem de Deus. Essas ações proféticas também são chamadas de atos proféticos. Estes atos são estritamente bíblicos e de forma que a gente precisa entender qual a razão de Deus falar desta maneira bem especial. Havia um esquecimento da parte do povo. Em outras palavras, o povo estava abandonando a lei de Deus. Vale salientar que o povo deveria estar completamente veiculado pela aliança, mas havia um distanciamento, um abandono. E quanto mais declínio espiritual da parte do povo, mais profetas há, como Isaías, Oséias, Jeremias e Ezequiel, para falar através de ações simbólicas. Mas tinha uma função específica, que era tornar a mensagem mais impactante e até mesmo visual. Entram pelos olhos, as pessoas enxergam claramente a mensagem divina. Mas, além disto, tinha a intenção de atrair a atenção do público e, sobretudo, auxiliar o profeta a entender ou experimentar a vontade divina. Algumas observações para que você possa se situar contextualmente lá no Antigo Testamento. Nem todas as ações simbólicas são públicas. Algumas são experiências privadas do profeta que mais tarde se tornam parte da mensagem transmitida. Vamos dar o primeiro exemplo. Isaías, capítulo 20. Vou fazer a leitura do versículo 1, 2 e 3 apenas para que você possa ter uma noção. No ano em que Tartã, enviado por Sargom, rei da Síria, veio a Asdod e guerreou contra ela e a tomou, nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Como eu disse, será de grande valia se você continuar a leitura. Mas quando a gente observa sobre o fato de Isaías caminhar descalço e nu, a gente precisa primeiramente situar-se contextualmente, dentro daquele momento histórico. O ano era aproximadamente 713 anos antes de Cristo. Havia o perigo de rebelião de cidades filisteias que eram apoiadas pelo Egito contra a Assíria. E é justamente nesse período que há uma ação que vem da parte de Deus, mandando, literalmente, que Isaías andasse descalço e nu, não por um dia, mas como o texto afirma, 3 anos. Qual é a interpretação? Primeiro que representa o destino dos cativos egípcios a etíopes, mas também visualiza a humilhação dos inimigos de Judá. A lição que nós aprendemos com base nesse primeiro exemplo sobre ações simbólicas mostra que a força simbólica está justamente no impacto visual e na relação direta com a situação do povo. Por isso que eu falei a razão de Deus falar através
desses atos proféticos ou ações simbólicas. Falamos aqui, a interpretação é que vai representar o destino dos cativos egípcios e etíopes, mas vai também visualizar a humilhação dos inimigos de Judá. Este é o primeiro ato simbólico analisado por este, de uma forma bem resumida, mas nós temos outros que vamos apresentar dentro desta playlist. Caso você queira mais e mais a respeito da palavra de Deus, fique conosco, pode fazer a sua inscrição, caso ainda não tenha sido inscrito neste canal Cantinho de Reflexão Teológica, e acompanhar os demais vídeos, porque são muito importantes e não apenas vídeos de curiosidade. Eu sei que às vezes tem coisas curiosas que chamam a nossa atenção, vai nos despertar, mas quando a gente começa a assimilar a palavra de Deus e entendê-la, interpretando-a corretamente, trazendo lições para a nossa vida, ganha um outro significado. E é isto que eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã em Cristo, quando não, o meu amigo está chegando nesse cantinho de reflexão teológica. Seja muito bem-vindo e continue conosco participando, quando não, fazendo comentário e até mesmo corroborando com estes comentários e, sobretudo, quem sabe oferecendo sugestões para temas, para outros vídeos, a fim de que a gente venha prosseguir nessa proposta de disseminar a palavra de Deus.